Diga que Deus é lindo. Fala que Ele é cheiroso. Fale que Ele é tremendo. Fale que Ele está no controle de tudo. Sempre foi, sempre será e sempre estará. É sempre um prazer estar de volta em Ponta Grossa. Tivemos esses dias aqui próximo em... Esqueci o nome da cidade. Paranaguá, a gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas. Paranaguá. E foi muito bom lá, que Deus abençoou muito. Pessoas foram libertas e Deus foi exaltado naquela cidade. E hoje nós estamos aqui com o pastor João, a pastora Fran e todos os pastores, pastor Dino, pastora... A galera viu, a idade vai chegar, a gente vai inventar de falar nome, pastora Dina. Eu vou inventando o nome. Está ali a esposa, que alguns irmãos não conhecem, a irmã Valdirene, a mulher mais bonita do mundo. A missionária, a filhota vai passando por ali, que é muito linda para parecer comigo, mas o povo tem que aceitar que ela é bonita e parece comigo. É só Jesus na causa. E todos os irmãos que direto e indiretamente estamos sempre juntos de uma forma ou de outra, tá bom? Eu quero deixar apenas um versículo ao coração de vocês de um capítulo todo. Um versículo do capítulo todo, que está em Êxodo, capítulo 37. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Hoje será só uma sobremesa, né? Sobremesa é um prato menor. Nós temos aí 4 cultos. (37) Quando a gente vinha chegando, como sempre, ali para o lado do aquele Hotel 10, para lá eu não sei como é que chama, Vila Velha, aí já caiu aquela chuva de sempre. Eu digo, pronto, estou chegando em Ponta Grossa. E quando chegamos no hotel, a chuva já caiu, acompanhou tudo. Digo, pronto, já confirmou. E Deus é sempre muito bom. O versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, 6, 7, dando uma sequência. Eu vou deixar que vocês leiam, tá bom? Só que eu quero uma participação de todos. Eu gostaria que alguém leia o versículo 1, o versículo 2, outros com fé lessem o versículo 3, o versículo 4. Eu queria que vocês lessem para que vocês próprios pudessem mastigar a fatia do bolo, passo a passo, para entender qual todo o plano, boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Estão prontos aí? Estão prontos? Então, o que sentir pode ler o verso primeiro, por favor. Mas tire a máscara se quiser e abra a boca. Máscara nunca impediu você de pegar a Covid-19. A gente usa por 2 motivos. Protocolo, somos umas pessoas educadas, então a gente usa. Mas 99% das pessoas que pegaram o Covid-19 estavam de máscara. Tem álcool gel ali na entrada, que é um protocolo por lei. A gente coloca na mão, na boca. Tem gente que até bebe já álcool, mas não deixaram de pegar a Covid-19 do mesmo jeito, porque isso não resolve. É apenas Deus e mais nada. Diga que Deus é lindo. Mas quando for ler, baixa um pouquinho assim e abra a boca, por favor, tá bom? Verso 1, por gentileza. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Verso 2. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Verso 3. Fundiu 4 argolas de ouro e fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Verso 5. Dê um salto aí. Verso 5. Depois enfiou os cabos nas argolas dos 2 lados da arca para que pudesse ser navegado. Agora retorna ao verso 4 e a gente fecha.
Todos conseguiram ouvir, ler e entender? Eu não gosto de ler, eu gosto que vocês leiam. Eu gosto que vocês se envolvam. As Escrituras, para mim, ela é igual parte de pão. Eu imagino aquele menino que a mãe disse para ele: vai, passe no comércio e compre 2 peixes e 5 pães. E quando ele vinha para casa, encontrou uma multidão subindo em direção a Jesus. Gostou daquela pregação e sentou-se para ouvir. Depois começou a ouvir um bochicho que Jesus Cristo queria alimentar o povo e não tinha o que comer. Então logo disse para o discípulo que lá estava: não é muito, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes. E o discípulo foi até Jesus e disse: olha, tem um menino entre nós. Não estava no altar, não fazia parte dos discípulos, estava no meio da multidão. Estão conseguindo me entender? Que quer compartilhar algo conosco, mas não dá. Jesus disse: traz que eu sei o que eu faço. Pôs na mão do mestre e ele multiplicou, e depois colocou na mão dos discípulos, que compartilharam entre todos. Então as Escrituras para mim é pão, então todos têm que compartilhar, porque senão nós crescemos como uma igreja nécia, aonde o sacerdote sabe tudo e ninguém sabe nada. Ficamos aí embaixo apenas escutando, às vezes ligado no celular, ou às vezes preocupado com outra coisa, e não tem significado. Aí nós retornamos ao princípio da Igreja Católica, aonde tudo aqui embaixo ficava em treva, pode estudar, só tinha luz no altar, onde estava o padre, um foco de luz, e muitas vezes ele estava de costa para o povo, porque ele era o cara, era ele, Deus, e o resto era massa de manobra para baixo, tudo em treva. O Evangelho nunca foi isso e nunca será isso. O Evangelho é de luz, onde todos estão debaixo de uma grande proteção de Deus. Aonde da porta ao meio, ao que varre, ao que sobe, ao que limpa, ao que arruma o sacerdote, aquele que arruma a cadeira, aquele que sobe ao altar, aquele que desce ao altar, aquele que zela do toalete, todos são cheios do conhecimento da palavra de Deus. Nunca são enganados, nunca são enganados. Eles são sempre cheios. Aonde quer que eles cheguem, eles são confundidos com o sacerdote. Eles são confundidos com o pastor. É você que é o pastor? Não, o pastor é aquele ali. Então o inimigo, quando chega, diz: estou lascado, porque se eu encontrei um porteiro que acabou de me destruir, quando eu chegar no pastor eu estou perdido. Conseguiu me entender? Então o mal, o texto diz: o homem que muitos filhos o tem. Eu estou profetizando e muitos ainda não captou. O homem que muitos filhos o tem é como um bom arqueiro quando o inimigo chega à sua porta. Consegue entender? Ele já desiste na porta. Entenderam ou não? Mas chega na porta, é um semi-analfabeto que não sabe nada, não conhece nada, só tem um que sabe, a gente vai destruir ele fácil. Então, a palavra de Deus é pão, então todos têm que saber partir. Amém? Amém? Para que tenha sentido, irmão, senão nada tem sentido. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Não seja discípulo apenas, ide e fazei discípulo. Ok. O texto que vocês estão lendo é como distribuir milho, é como tirar o milho do seu local natural. Quando o Senhor Deus deu a visão a Moisés, a preocupação de Deus foi dizer a Moisés que queria que ele fizesse uma arca, olha para mim fofinho, mas que essa arca representasse ele aonde quer que ele tivesse. Mas ao mesmo tempo, essa arca tinha uma outra representação. Deus, ele começa de forma muito difícil para nos atingir e ao mesmo tempo nos valorizar de uma tal forma para que a gente possa crescer ao meio da guerra.
Por isso que todas as vezes que você escutar na luz da Bíblia termos proféticos sobre covarde, você logo vai achar que Deus é mau, porque Ele está dizendo: volte, morra, recue, porque o assunto de Deus é sempre preparar pessoas para a guerra. Vocês conseguem me entender isso? Para a guerra. Então Moisés disse: está certo, Deus, então eu vou levantar um homem que trabalha bem com madeira. Só que Deus, ele é meio complicado. Esse evangelho que vocês vê por aí, é um evangelho muito fácil. Um evangelho onde milhões de pessoas chegam... Vai apertar? Eu acho que isso aqui não vai dar muito certo não, porque a minha orelhinha é pequenininha. É pequenininho, irmão. Diga glória. Olha para aí. O pastor está querendo crescer minha orelha. Puxando. Agora vai. Diga que Deus é fofo. Há muitos evangelhos por aí, mas você percebe que é um evangelho fácil. Um evangelho onde, aparentemente, Deus chegou simplesmente para te dar tudo e facilitar tudo. Isso não é evangelho. O evangelho nunca vai ser um evangelho de uma autoajuda. Por mais que o evangelho te ajude, mas ele não é um evangelho de autoajuda. Ele é um evangelho de preparação para que o nome do Senhor Deus seja exaltado na sua vida e Ele seja maior sobre todas as coisas. Eu vou te dar um exemplo básico. Olha para mim. Quando Davi foi perseguido por Saul, Davi foi parar numa caverna. Todo mundo sabe que a caverna chama-se Caverna de Adulão. Estão comigo aqui ou não? Quem não sabia, fique sabendo. Caverna de Adulão. Então lá, Davi, no lugar de desistir, ele começou a orar mais, jejuar mais, consagrar mais, mesmo tendo um homem com um exército perseguindo ele. Automaticamente, soldados que viviam sendo perseguidos, feridos, doentes, em dívidas, foram todos para a caverna de Adulão. E lá Davi começou a escrever salmos e começou a ensinar o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa... Ah, vocês estão aqui. Pronto, aonde eu quero chegar para que vocês entendam? Se eu for explicar a caverna de Adulão, tem muita coisa. Mas eu quero explicar uma outra coisa. A partir daquele momento, Davi levantou ali uns 400 homens. Diga 400. Quando Davi saía para a guerra, o inimigo vinha com 10 mil homens. Qual é o maior? 400 ou 10 mil? Não, vocês não estão comigo. Qual é o maior? 400 ou 10 mil? Qual é o maior? 400 ou 10 mil? O rei dos 10 mil, quando ficava sabendo que a bandeira que trovoava no alto era de Davi, ele perguntava: mas está com quem? Com o exército ou com os 400? Com os 400, então recua, porque não dá certo não. Como assim? Porque os 400 de Davi vai derrotar os nossos 10 mil. Vocês conseguem entender? Então o objetivo de Deus é vos fazer crescer de uma tal forma que você sozinho fará a diferença em qualquer lugar do mundo, até dentro do próprio inferno. Enquanto eu e você estamos à procura de picuinhas, de coisinhas, Deus está querendo algo muito maior em vossas vidas, mas eu preciso negar a mim mesmo, meu eu, o meu querer, às vezes o meu repouso, a minha linha de raciocínio, para dizer: Senhor, eis-me aqui. Deixa eu retornar um pouquinho aqui mais para vocês entenderem outra coisa. Como é o nome do homem que recebeu 15 anos de vida?
Qual o nome do rei que recebeu 15 anos de vida? Aí todo mundo gosta desse texto, todo mundo, quando tem gente morrendo, já começa a profetizar esse texto, mas não é assim. Você vê que tem muitas pessoas aí famosas, que se diz evangélica, quando descobrem uma doença, logo todos os profetas, amigos deles, começam a ler esse texto, aí vira uma loucura, mas não é assim. Quando o rei Zedequias chegou no seu povo, que assumiu o reinado, ele quebrou todos os altares de demônio que lá estavam, arriscado perder a vida, mas ele quebrou. Ele fez uma limpeza totalmente na cidade. Olha para cá para mim, por favor. Ele expulsou todos os adoradores do inferno. Ele quebrou todas as imagens de esculturas que lá existiam. Ele fez uma limpeza completamente e ele descobriu que havia um santuário, uma igreja, que fazia anos que não tinha culto. Aí ele pintou a igreja, levantou a igreja e começou a exortar o povo de Israel e disse: a partir desse momento volta a ter culto para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Conseguiram entender alguma coisa? Então, quando chegou o período da sua morte, ele pôs a boca no pó e começou a dizer a Deus tudo o que ele havia feito. Eu não vou me lembrar bem onde está o versículo, mas eu vou parafrasear o versículo para que vocês entendam que é mais ou menos assim. Deus dizendo: quando vocês fossem apresentar adiante de mim as vossas necessidades, diga para mim o que foi que vocês fizeram, porque no juízo eu posso vos defender conforme o que vocês fizeram para mim. Consegue entender isso? Aí tem gente que não fez panaca de nada, levou uma vida de vaidade, como muitos cantores e pregadores gospel, cobrando fortuna para estar numa igreja, num show, até foto que é tirado com eles pagam para isso, segurança particular, hotel 7 estrelas, a cama para receber eles do hotel tem que ter pétala de rosa, 20 toalha branca, tem que ser uma limousine, um monte de frescura, uns verdadeiros artistas, 30, 40 anos fazendo isso. Aí de repente descobre uma doença para a morte, aí começa a fazer campanha e dizer para Deus: o rei Zedequias. Aí Deus começa a procurar no seu livro: ele fizeram alguma coisa para o meu ministério? Não, tudo que fez foi pago. Fizeram alguma coisa ao meu favor? Não, tudo que fez foi cobrando. Fizeram algum favor para mim? Não. Então chegou a hora de morrer e vai morrer. Pronto, acabou. E aí começa a chegar na internet e começa a fazer charme. E porque eu sou a Lady Laura, porque eu sou o Lady Luro, e Deus já me disse que eu estou curado. E começa a emocionar, daqui a pouco bate as botas e morre. E acabou a história. Me pergunta por quê? Minha esposa sabe o nome disso. Me diz aí, meu amor, tu sempre me fala. Porque tem, porque não tinha crédito. Tenha crédito, passe a ter crédito, até na hora da sua morte. Se você tiver crédito, Deus repreende a morte. Diga glória. Você chega para Deus e diz: eu não quero morrer não, e fim de papo, e acabou, e eu tenho crédito aí. Aí Deus diz assim para o profeta Isaías: vai lá e diz que ele tem mais 15 anos de vida. Vocês estão conseguindo me entender? Porque eu e você vivemos apenas para a glória de Deus, irmãos. Eu quero ouvir esse Deus mais forte, tá bom? Eu e você vivemos apenas para a glória de Deus. Não adianta chegar com essa cara de peixe que caiu fora do barco e perdeu a água, todo despelado, e passou uma vida fazendo o que quer. Aí agora, no final da vida, levou um coice do cavalo, caiu do cavalo, perdeu os bens, o marido foi embora, ou qualquer outra coisa parecida, ou a mulher foi embora. Aí vem cultuar a Deus com essa cara de: tu quer colar eu aqui? Só Jesus na vida. Ele quer aparecer aqui porque está filmado. Diga que Deus é lindo. Aí vão dizer: o irmão Silvano está com uma pereba no rosto. Tinha uma espinha aqui que estava atrapalhando a filmagem. Eita, glória. Pronto, agora não atrapalha. Obrigado, fofinho. Aí eles querem aparecer com essas caras aí, por isso que nós temos tantos
apóstolos, bispo, bicho e tanto demônio de pessoas na televisão, enganando a igreja de Deus. Por quê? Simples. Porque chega essas pessoas com essa necessidade de ouvir alguma coisa que amasseje o seu ego. Aí eles, quando descobrem que essas pessoas estão assim, eles fazem campanha de R$1.000, de 2.000, de 5.000, que Deus vai resolver. O pastor passa 20 anos, eu estive agora na igreja lá, como é o nome da cidade, amor? Paranaguá, 40 e poucos anos para construir um santuário, está lá, o pastor partiu para a glória e não construiu. Os filhos é que estão tentando construir agora, Igreja Batista Independente. Olha para mim, um pastor que atravessou fronteira, ele era daqui, um pastor que arregaçou as mangas das caças para atravessar lama, barro, que passou prova com família, foi caluniado, não tem um seguidor. Visitou família, vendeu carro velho para construir ministério, fez loucura, não tem um seguidor. Aí chega um cara que faz um curso de psicologia em Harvard, é Harvard ou é Harvard? Eu acho que é Harvard. Aí faz um curso de psicologia em Harvard, arruma um cortezinho de cabelo meio Chanel, meio gay, aí pega uns livros americanos de autoajuda, traduz em português, se senta num lado, põe a beirinha do bumbum num banco e começa a falar coisa de autoajuda, mais ou menos assim. Uma água mineral é comprada no atacadão por R$1,20. Mas se você for comprar numa lanchonete, custa R$2,20. Aí joga a ponta do cabelo para o outro lado, lindinho, tem uma lente de contato azul, as meninas ficam todo mundo assanhado, as velhas também se assanham. Aí ele vai por mundo do lado e usa duas linguagens bonitinhas. Aí diz assim: quando você chega num bar, custa R$3. Se você for num encontro, numa festa, está R$4 essa água mineral. Em cada lugar que você vai, ela vai aumentando, até chegar no aeroporto, custa R$12,50. Moral da história: se você estiver num lugar que alguém não está te valorizando, mude de lugar e vá para o lugar onde você tem valor. Aí todo mundo fica tão bonitinho essas linguagens. Mas isso não ajuda ninguém não, querida. Vem para a vida real. Quando chega na vida real é outra coisa. Só para escutar ele, se ele vir aqui, tu vai pagar R$400 só para entrar. E embaixo está escrito assim: se quiser ficar mais perto do coach, pague 600. Isso é vida real não, isso tudo é frescura. Jesus Cristo está querendo formar você, para que você faça a diferença lá na porta, lá no banheiro, lá na sua casa, lá na sua empresa, dentro de um ônibus, em cima de uma moto, em cima de um carro. Quando você separado, alguém dizer: aí tem uma mulher, aí tem um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você é o representante legal de Deus. E quando vir as tempestades da vida, você vai dizer: Satanás quer vir, venha, porque o que está em mim é maior do que o que está em você. Aí Deus diz: epa, tem uma mulher preparada aí, tem um homem preparado aí. Satanás, lembra de Jó? Pode sair daí. Sai daí, porque eu vou exaltar ele 2 vezes mais com tudo que ele perdeu. Deus está à procura de pessoas assim. Então, quando Deus levantou Moisés e disse para ele: prepara um homem que trabalhe com madeira, essa era a ideia de Deus. O homem chegou e disse: o que é que tu quer, Moisés? É para fazer uma arca. E deu toda a ideia, toda a metragem, tudo certinho, tá bom. E ele disse: tá bom, então eu vou procurar madeira cedro do Líbano. Ele disse: não, mas isso é as melhores madeiras. Também não. Pinheiro, disse: também não. Mas Moisés é algo para Deus, tem que ser as melhores. Presta atenção aqui, deixa a buchuda passar ali, olha para cá, para mim. É as melhores madeiras.
Aí ele disse, não, mas não é para Deus, não é o melhor. Eu disse, mas as melhores madeiras eu estou dizendo. Eu disse, não, mas não é isso que Deus quer, não. Deus quer que tu vá para um país onde só tem essa madeira, é o maior deserto da terra, tu vai para lá. E como é que chama essa danada dessa madeira? Acácia. O cara conhecia a madeira e disse, mas a acácia não presta. A acácia é toda torta. Tem cotovelo para a direita e para a esquerda. Disse, a acácia não tem como planar. Ela só tem calombo. Disse, é dali aonde tu vai tirar todas as medidas que Deus quer. Fala medida. É dali aonde tu vai tirar tudo que Deus quer. Fala tudo que Deus quer. Porque Deus não tem nada fácil. Com Deus é tudo difícil. Com Deus é tudo complicado. Quando Deus quis dar uma aula para o povo de Israel, levou a esposa do profeta. Quando Deus quis dar uma aula para Israel, sabe o que foi que ele fez? Fez o profeta casar com uma prostituta. Vocês conseguem entender Deus? Legalizou a vida dela, não era mais prostituta, mas na cidade ela era conhecida como uma prostituta. Entende aqui, fofinho? Quando Deus quis ensinar a Jonas, simplesmente fez Jonas aprender com a folha de aboboreira. Quando Deus quis ensinar ao Salomão, Deus pegou ele e mandou ele ter com a formiga. Quando Deus quis dar coragem para um covarde, Deus simplesmente usou um galo. Quando Deus quis pagar imposto, ele simplesmente usou um peixe. Esse é o seu Deus. A doença que está em você só matará você se você não tiver crédito. Olha para mim, para vocês entenderem. Entre vocês e o inimigo, Deus prepara muralhas, e o vigia é os anjos, para o inimigo nunca atravessar. Mas entre você e os seus amigos, Deus prepara ponte, para você ter livre acesso para chegar de um lado para o outro, e eles ter acesso até você. Diga que Deus é lindo. Eu preciso entender quem sou. Fica comigo. Eu preciso entender aonde eu tenho que chegar. Maneco não sabe, ou já está sabendo, mas Maneco tinha que ter morrido. Sabia, Maneco? Sabe? Sabia não? Maneco tinha que ter partido dessa para o céu, para a mansão celestial. Mas Carmen nunca chorou tanto na vida. Meu velho Jesus, meu velho, eu quero meu velho. Clamou na beira daquela piscina, no meio daqueles matos. Meu velho Jesus, nunca chorou tanto. O velho dela está aí. Diga que Deus é lindo. Lindo. Muitos de vocês que estão aqui, se dependesse de Satanás, também já tinha morrido. Mas tem alguém chorando por vocês. Eu só quero que vocês não chorem por leite derramado. Eu quero que vocês levantem a cabeça e acorde e entenda que a madeira está sendo trabalhada, que a madeira está sendo planada, que a madeira está sendo colocada em seu lugar, que a madeira vai dar o seu destino. Diga destino. Lá, diga lá. E as portas do céu, diga céu, estará sempre aberta, diga aberta, ao seu favor, diga favor, porque Deus está no controle de todas as coisas, diga tudo, diga tudo, tudo. Ele é especial, Ele sabe o que está fazendo. Talvez para você essa pandemia seja surpresa, para mim não. Cansei de pregar e dizer, o povo ore, consagre a vida, porque vai vir uma noite escura para a terra, vai vir uma noite escura para a terra, vai vir uma noite escura para a terra, e muita gente que não chora vai chorar. Está aí, ó. Tem muita gente chorando.
Muita gente em desespero. O irmão Silvano já pegou Covid? Já pegou eu, já pegou a esposa, já pegou o bebê. Já pegamos, já damos Covid. Estamos convidando e querendo mais e dando mais Covid. Diga que Deus é lindo. Diga que Deus é poderoso. E não tem jeito. As portas do inferno não prevalecerá. Um sofre mais, outro sofre menos. Eu só quero que você entenda. Não venha a Deus com cara de peixe que saiu fora d'água. Se você prestar atenção nos textos bíblicos do Novo Testamento, a maioria das pessoas que foram ao Senhor Jesus apenas atrás de alguma coisa, ele repreendeu. Olha as escrituras, para com essas ideias de pregador coach, de autoajuda. A maioria das pessoas que foram a Jesus com essa cara ele repreendeu. Tu tem fé? É melhor primeiro os meus filhos, não cachorros. Quem foi que me tocou? A maioria das pessoas que foram a ele com essa cara, ele repreendeu. Ele está à procura de alguém como a mulher do fluxo de sangue, que foi curada sem tocar nele. Se eu apenas, eu serei curada. Ela foi curada antes. Isso é fé. O leproso sabia que ele ia fazer sua oração sacerdotal, ficou na montanha, no meio dos matos, dizendo assim. Quando ele passou, caiu aos pés dele e disse o quê? Eu bem sei, eu bem sei, eu bem sei, eu bem sei. Se tu quiser, pode me curar, pode me curar, pode me curar, pode me curar. Ele está à procura de alguém que não vá só a ele naquela condição de resolver os seus pepinos. Senão não tem sentido. Ele está planando você. E aí ele deu a ordem, prepare tudo. Quando tudo estava pronto, ele disse agora, deu muito trabalho. O cara disse, deu muito trabalho. Então tá bom. A madeira tá boa? Disse, a madeira de acácia, né? Dura, aguenta sol, aguenta poeira, aguenta raio, aguenta tudo. Tá certo, muito bem. Então depois que o caixote está tudo prontinho, imagina o homem que trabalha com madeira dizendo, só que isso é para quê? É para aquilo que tu disseste para representar a Deus? Disse, mas todo mundo que olhar vai ver que não tem valor. É uma madeira sem valor. Não presta. É um ex-pinguço, é um ex-viciado, é uma ex-fofoqueira, é um ex-mentiroso, é um ex-desviado do inferno, é uma pessoa incrédula, foi rica ou foi rico e não é mais, é um miserável, ou é rico, mas roubou nos impostos, é um hipócrita, um idólatra. Todo mundo vai olhar e vai ver que não presta. Eu disse, mas calma que eu não te dei a dica toda. O que é que falta? Deus mandou colocar ouro por dentro e ouro por fora. Por quê? Porque Deus não começa sem terminar. Quando todo mundo olhar para o caixote de madeira de acácia, vai saber que tem revestimento de ouro por dentro e ouro por fora. Ninguém vai poder olhar para você agora como olhava antes. Agora sabe que você está revestido do Espírito Santo de Deus por dentro e por fora. E tem mais algumas coisas disso que é. Depois que Deus preparar essa madeira de acácia, que simboliza cada um de vocês, cada um de nós, após revestir do Espírito Santo, de dar todo o brilho, Ele vai capacitar a confiança. Dentro de você, Ele vai colocar os 10 mandamentos. Dentro de você, Ele vai colocar uma vasilha com pão vivo, do maná, que simboliza o próprio Jesus. Dentro de você, vai colocar a vara de Arão, que florescia. A vara de Arão simboliza o ministério de Jesus Cristo, que até hoje está florescendo na sua história. E o pão, o maná simboliza o pão vivo que desceu do céu. E os 10 mandamentos, a poderosa palavra. Então ele confia em você e agrega tudo isso dentro de você.
Agora olhe para mim, está na hora de você entender que você não é um cesto de lixo. Deus te pegou de uma madeira dura, difícil, dada para os homens sem valor, mas fez algo espetacular. Agora, eu, quando descubro que sou essa madeira de acácia reforçada pelo Espírito de Deus, aí eu não me sento na roda dos... Aí eu não vivo qualquer tipo de vida. Porque agora eu nasci para fazer a diferença. A minha esposa, quando estudava quinta série, quarta série, quando atravessava a linha do trem, sexta, sétima série, era a única cristã, supostamente, na escola. Uma escola num bairro não tão bom, um bairro meio periférico, e tinha outras pessoas evangélicas, mas não dava testemunho. Então, quando ela entrava no pátio da escola, tinha suas amizades, tinha gente fumando, soltando piada e um monte de coisa. Mas quando ela se aproximava, a galera de 10, 15 moças e rapazes dizia: apaga o cigarro, joga fora e para de contar piadas. Que nada, vai se lascar. Lá vem Val. É a nossa amiga que é crente. Madeira de acácia, recheada por dentro e por fora, cheia do Espírito Santo. Hoje, eu e você, vou colocar assim, eu e você, para não ofender ninguém, a gente chega nessa roda, os outros ainda fumam um cigarro, joga em cima de você, ainda pergunta, quer dar um biquinho? E você de vez em quando ainda dá um biquinho. Eles soltam uma piada, você ainda conta outra. Eu tenho uma melhor. Aí quando você vai embora, diz, é crente. Isso é um traste, uma trasta. Presta para nada. Madeira de acácia, ela não tem boa qualidade, mas revestida por Deus, ela suporta o tempo e tem que ser respeitada. E quando as pessoas olham para dentro, ver a lei, consegue entender isso? E quando olha para dentro, ver o pão vivo que desceu do céu, vê o próprio Jesus. E quando olha para dentro, vê a obra de Jesus Cristo florescendo. Você é isso. Consegue entender isso? Você não pode viver uma vida sendo ajudado. Você tem que começar a ajudar. Você não pode viver uma vida sendo levantado. Você tem que começar a levantar. Você não pode viver uma vida aborrecido. Você tem que começar a mudar seu quadro de vida. Você não pode viver uma vida simplesmente sendo sempre o derrotado. Porque alguém, eu disse ontem na casa de recuperação, como é que chama lá? Tem nome? Ibirapuera. Alguém, eu sou assim porque alguém me tirou uma pedra e eu estou no chão. Está no chão porque tem um vagabundo. Porque uma pedra pode me jogar no chão, mas não pode me fazer permanecer no chão. Uma calúnia pode me deixar triste, mas até a vida toda, não. Ela tem que passar. Um corte de uma faca pode me fazer sangrar, mas eu vou curá-lo aquilo lá. Vai ficar a cicatriz, mas a cicatriz não pode me matar. A cicatriz vai me trazer lembrança que eu passei por uma grande guerra e sou um grande vitorioso em Cristo Jesus. Eu não posso levar uma vida sofrendo por alguém que morreu, porque o meu sofrimento não trará a vida daquela pessoa. Eu vou entrar numa crise, numa depressão, daqui a pouco eu estou tirando minha própria vida. E por que valeu a pena Deus deixar eu viver? Quando eu agarrei em 13.800 volts, que de 1,85 m eu fui para 1 metro, e de 86 kg eu fui a 30 kg, que partiu os pés, braços e derreteu tudo, eu disse para Deus, se me der vida, eu vou dizer ao povo do mundo, que tu cura, sana, prepara, batiza, dá vitória a qualquer ser humano e leva para o céu. Quando ele me disse, tem certeza? Eu digo, tenho. Posso te dar vida? Eu digo, dê que o Senhor vai ver. Aí ele me deu vida, mais de 1 milhão de vidas eu já ganhei para morar nas mansões celestiais. Agora, eu vou viver a vida me lamentando, porque eu já passei por caminho muito difícil, já fui enganado, traído, enganado, enrolado, perdido, abandonado, lascado e todo tipo de coisa.
O que me move não é as coisas, o que me move é Cristo. O que me move não é as situações que eu vivo, é Cristo. Pergunta para o teu irmão, e o que te move? Vai, o que te move? O que te move? Pergunta para ele, não, o que é que te move? A maioria das pessoas que tem um nível mais elevado financeiramente, que eu conheci aqui com o pastor João há 3, 4, 5, 6 anos atrás, todos abandonaram ele. Por causa do tamanho do ministério que ele tem. Receberam o conselho de inferno, do cão, dos demônios, do diabo e foram embora. Outros foram embora por sua própria vaidade, porque o nome dele não era falado. Isso aqui não é uma casa de teatro, não. Isso aqui é um lugar para adorar a Deus, não é para adorar homem, não. Imagina, está todo o culto aqui. Está conosco o doutor, reverendo Rala, Rala, Rala. Está conosco a doutora Rulo, 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 Rulo. Ah, está conosco o engenheiro que tem uma casa lá no lago. Vai morrer alagado o lago a que hora dessa? Nos atolados da vida. Quero saber dessa besteira? É seu. Mas quando você chega aqui, você só passa de um detalhe. Você só é servo e mais nada. Pare com a sua limusine aí, me dê carona, me leve para comer no melhor restaurante que tiver. Mas quando entrar, você só é servo e mais nada. É adorador do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Seja dono de todos os postos de gasolina de Ponta Grossa. Dono das redes de pizzaria, seja dono das maiores sorveterias, seja dono do aeroporto, tem avião particular, monte as maiores empresas, faça qualquer negócio, mas quando vim para cá é só servo, diga servo, servo, e só presta se servir, se não serve, também não é servo, não presta para nada. Diga que Deus é lindo. Vá viver nas igrejas de status por aí. Olha, se dana para lá, fica para lá. Quem sabe lá tu vai conseguir que o pastor te diga, está conosco, nosso doutor. Aqui não. Aqui o doutor chama-se Jesus. Diga que Deus é lindo. Eu quando chego num consultório do médico, eu respeito tudo que ele diz. E às vezes, tem vezes eu tiro o couro do médico também. Quando Deus me dá alguma coisa, eu acabo com ele. Ele diz para mim assim, quem é você? Eu digo, sou o missionário Silvano. Ele diz, está explicado. Diga que Deus é fofo. Eu sou a madeira de acácia, diga eu sou. Pronta. Diga pronta. Por dentro e por fora. Recheado do Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu sou apaixonado por Jonas? Tenho uma paixão por Jonas. Se você estudar toda a história de Jonas no seu período, sua terra, vão dizer que não havia profeta naquela época, porque ninguém conhecia Jonas. Mas tinha lá o profeta Jonas, olha para mim. E quando ele descobriu que Deus queria que ele evangelizasse uma terra, que no futuro seria uma terra que iria aprisionar Israel, ele disse, eu não vou profetizar para uma terra que vai aprisionar Israel. Eu quero que essa terra se dane. Aí ele começou a fugir de Deus. Ele era zeloso. Consegue entender isso? Quando Deus disse para ele, eu quero que tu evangelize tal terra, ele disse, aquela terra que no futuro vai aprisionar Israel, eu quero que essa terra se dane. Ele era um profeta zeloso, porque ele não entendeu que aquele povo, naquele período, não era eles que iriam aprisionar Israel. Deus tinha um plano com aquele povo, era um futuro à frente, mas ele não queria nem saber daquele povo. Mas Deus tem seus planos, diga plano.
Mas aí vem a minha paixão por Jonas. Fugiu, diga fugiu. Se escondeu, diga se escondeu. Fez um monte de gente ter prejuízo, diga prejuízo. Mas na hora que descobriu que foi ele disse, pronto, eu estou aqui. Se vocês quiserem que eu saia do barco, me jogue. Mas eu não me jogo, não. Em outras palavras, eu não sou besta. Eu vou chegar no céu depois que eu morro, eu digo lá, ó Deus, eu me atirei, é suicídio. Agora, vocês me jogam, eu morro, eu digo, ó Deus, me jogaram. Até no meio de uma turbulência, até no meio de um desastre, Jonas ainda optou em permanecer vivo. O valor do que estava dentro dele, o valor da lei. Mas para frente Deus diz para Moisés, diz para ele que ainda falta um varão. 2 varas, da mesma madeira. Imagina, o cara passou a mão na cabeça e disse, fazer o que, Moisés? Um varão. Ah, tá bom. Ei, sem emenda. Deus não gosta de nada emendado. Tem que ser perfeito. Dessa madeira de acácia fazer um varão, diz, cala a boca e te vira e faz. Por quê? Porque haverá 4 argolas de ouro, que será grudada nos 4 pontos principais. O varão vai entrar, porque Deus não quer que toque na arca. Não entenderam, né? Se você andar aonde Deus quer, e for cheio de Deus, Deus não permite que ninguém toque em você. Ah, vocês não estão aqui, vocês estão voando. Vou repetir de novo, se vocês andar aonde Deus quer, fizer o que Deus quiser, e for cheio das 3 maiores símbolos de Deus, Deus não vai permitir que ninguém toque em vocês. Vai carregar vocês pendurado em ouro, diga ouro. Sobre a arca uma tampa, e sobre a tampa o símbolo de 2 querubim, ou serafins, seja a linguagem que vocês queiram, com as 2 asas centradas ao centro. E eu fico pensando em Deus naquele momento. Olha para mim. Olha como Deus é. Depois de tudo pronto, disse que Deus mandou a arca para a casa de um homem para ser zelado e cuidado. O texto diz que a arca ficou no meio de um monte de utensílios, bagunçado, poeirado e largado. Aquela família foi exortada, aquela família foi perturbada, aquela família foi perseguida pelo próprio Deus. Aí Deus manda uma notícia para o rei que a arca precisava voltar, mas deu a ordem certinha. A arca precisa ser trazida pelos sacerdotes levitas. Eles desobedientes, parece coisas tão simples, né? Na nossa vida hoje. Está vendo que não é Deus? Quando Deus dá uma visão para o pastor de vocês, seja onde vocês congregar, ou um sacerdote, ou um profeta, mas está vendo que não é assim? Isso é coisa da sua cabeça. Para, doente mental! Toda pessoa que não aceita uma mensagem de Deus, ele é um doente mental. Para de querer entrar numa profecia, numa mensagem que Deus está dando para uma outra pessoa. Se tu não tem a mesma visão, o mesmo sentimento, então cala a tua boca e espera se cumprir. Por tudo que é sagrado. Como é que queres conhecer uma profundidade de Deus que tem para com o outro, que paga um preço fora do comum? Tu não conhece nem a tu mesmo, que um dia pinta o cabelo de vermelho, no outro dia morre de raiva e pinta de verde. Parece o Hulk aí pela rua. No outro dia pinta de branco, daqui a pouco está de amarelo. Não conhece nem a tu mesmo, daqui a pouco tem uma mecha, daqui a pouco está parecendo aqueles cachorro pudo. Daqui a pouco tem só uma banda, corte de cabelo de cavalo, aqui é careca. Daqui a pouco está igual o Big Ben. Só as pontas. No outro dia se aborrece e põe para frente. Tu não conhece nem tuas próprias vontades, como é que quer conhecer Deus? Ou quem Deus conhece?
põe numa carroça e leva. E Deus olhando aquele movimento, olha para mim agora, diz que a carroça passou por uma pedra, a carroça tombou, e a arca, disse que um soldado, um homem, pôs a mão na arca para ela não virar, e ele morreu na, sabe quem era esse homem? Sabe não? Era filho do chefe da casa que cuidou da arca de qualquer jeito. Era filho do aparentemente sacerdote que estava cuidando da arca, empoeirada, debaixo de lona, guardada por qualquer jeito. Olha o preço. Diga, ai, morreu. No meio do caminho a arca para e alguém diz, Deus não quer ir mais não. Fica onde? Ah, tem um rapaz aqui que não é nem judeu, um tal de Abé, ajuda aí, Abé. Fica na casa dele aí. Então tá bom. E ele soube cuidar bem da arca. Disse que Deus fez ele prosperar. Disse que suas mulheres ou suas filhas, quando fala suas mulheres, não quer dizer que eram mulheres casadas dele, podia ser filhas em geral, todas que tinha no seu harém, fazia parte da sua parentela, que não podia dar filhos, começou aparentemente a dar sinal de gravidez. Olha para cá. Davi, por sua vez, começa a entrar em choque, diz o que está acontecendo. Aonde a arca parou, está sendo tão bem tratada, que, Deus está abençoando aquele local. Vocês ainda não entenderam, né? Todas as pessoas que cuidam bem de você, será abençoada aquele local. Todas aquelas pessoas que é útil para a obra de Deus, Deus vai ser útil para você. Porque você vai honrar o que está dentro de você. E quando fizer qualquer coisa, não esqueça. Eu e você não passamos de servo inútil. Então nunca arrume confusão com Deus em querer cobrar de Deus uma coisa com um coração duro, de traidor ou de miserável, querendo cobrar alguma coisa dele. Não, quando for a Ele, mesmo com um espírito de cobrança, vá com o coração crer que, se você olhar todos os homens que tiveram vitória, disse que Neemias chorou por semanas, até conseguir ordem do rei para construir uma cidade. Olha para mim, irmãos, agora que eu quero fechar aqui, presta atenção aqui. A cidade era a cidade dos seus pais. A obra que ele queria fazer beneficiava mais Deus do que ele. E ele orou e chorou por semanas. Não poderia ser o contrário, dizer, ó Deus, se tu quer que faça, então dá um jeito. Diga, ai. Se a obra é tua, então te vira. Diga, ai. Toca no coração do rei, manda me dar madeira, eu não vou nem falar, ele vai ter que vir aqui, cair dos meus pés, se ajoelhar, tá bom? Viu? Não funciona assim. Essa obra não é assim. Ele chorou por semanas, até que o rei percebeu ele muito triste, e perguntou para ele o que ele tinha. E ele disse para o rei, depois eu posso contar? E o rei disse, pode. É assim que funciona. E depois que começou a fazer a obra, a construção do muro, quando chegou lá, criou estratégia, andou sozinho em cima de um cavalo, viu tudo violentado, destruído, não contou nada a ninguém, deu volta na cidade, criou suas ideias, estratégias. Depois agora começou um tal de Tobia, Tubilia, Subalac, Tulic, Tilac, se levantou essa desgraça para destruir ele. Agora imagina, Deus, estou fazendo tua obra e o Senhor permite que o inimigo se levante, então eu vou parar. Não é assim que funciona. Você é madeira de acácia, é dura. Você aguenta raio, aguenta fogo, você aguenta tempestade.
O texto diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Um câncer não vai te matar, uma úlcera, uma diabetes, um inferno, uma bala perdida, um Covid-19. Só quem vai te matar é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se Ele não quiser, tu passará pelo vale da sombra da morte e vai passar do outro lado cantando o hino da vitória e fim de papo. Isso é Deus. Diga a Deus. Nós temos ali uma vitoriosa de um monte de tumor. Quantos já teve? Uns 2 ou 3? 3? Uns 3 logo, de quebra. Aleluia. Diga aqui. Eu não quero nenhum, ela já teve logo 3. Amém? Cadê a mãe do Neno? A mãe do Neno também está com 1, né? Cadê ela? Hã? Não entendi. Já foi curada? Já? Não, mas teve um. Não, teve um. Cadê ela? Mostra aí o rosto, mulher. Não, tá ali. Essa mulher vai longe. Teve um câncer, não é isso? Olha lá. Ali. Tem gente que morre bebendo água. Diga que Deus é lindo. Quem já passou aqui pelo Vale da Sombra da Morte, bem pertinho, levante a mão. Eliane também teve câncer. Outros ali em cima. Eu tenho um amigo que ele teve uma diabetes tão alta, que foi para 1.800. Ele apagou, parou tudo. Depois que ele voltou, a médica disse para a esposa: só estou com uma preocupação. Todo o corpo dele, os órgãos, não vai voltar. Não volta mais nunca. Aí ele levantou do leito, ela fez todos os exames, não tinha nada parado. Ele canta e prega. Hoje ele diz assim: irmão, eu tive uma visão quando eu estava em coma. Eu escutei Isaac dizendo para Abraão: lá vem ele, papai, lá vem ele, ó. Lá vem ele para junto da gente. Passou pelo vale bem pertinho. Mas Deus disse: não, volta. Não quero tu aqui não. Diga a Deus. E Deus faz isso constantemente para não parecer fruto de acaso. Foi um acaso. Não existe acaso com Deus. É Deus, diga Deus. Deus. Então confie nele. Agora, faça alguma coisa. Quer viver para quê? Só para viver? Para estar aí nos Facebook, que eu acho a maior idiotice de um ser humano, solta um pum e coloca no Facebook. O mundo se acabando em guerra, em fome, em um monte de coisa, e a pessoa postando mesa de comida e dizendo: estou vivendo. Isso é doença mental. Aí depois entra um monte de gente para criticar e não quer ser criticado. Se tu entra com a tua vida pública, logo será pública, e o público será criticado. Aí convida para vir para um culto, não, porque não tenho tempo por causa do churrasco. Convida para vir para uma vigília, não, porque amanhã de manhã eu tenho que viajar para ir para a praia. Aí convida para vir para mais de um culto, não, porque eu já tive ontem, já bati o cartão. Isso aqui não é empresa não, cabeção. Já tive ontem, não vou voltar amanhã não, porque amanhã eu tenho que estar na minha casa do lago. Tu vai morrer afogado no lago qualquer dia desse. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Eu não vou escutar ele não, ele bate muito, então procura autoajuda. Ele vai te ajudar. Não tema. Você não precisa nem congregar.
realmente dentro das portas, dentro dos viáveis da vida, nas condições, fique em casa. Eu estou com você. Dê um like aí, siga nos meus canais, siga aí. Não esqueça, nos ajude no nosso trabalho. Tem um QR Code aqui embaixo, tem o Pix, e tem mais, não sei o que danado é. Diga que Deus é lindo. Aí eu trago algumas coisas de missões, um perfume, negócio da Mary Kay, um sapato, coloco ali para ajudar o meu trabalho de missões, mas como Deus me usa muito duro, passa por ali assim, ó. Aí quando vê o coach, ai, dá um cartão aí, dá. Me ajuda aí com um cartão de crédito, alguma coisa. Dá aqui, né, não é? Aí passa pelo coach só. Aí o coach, aí passa por ele, é só de encostar. Ainda chega no meio do caminho, rebola um pouquinho, passa a mão na cintura assim, faz um charme, joga o cabelo assim. Aí o coach fica todo, ai meu Deus, ganhei. Tu e o cão do inferno, eles dois juntos, tudo pro inferno. Isso tem alguma coisa, né? Aleluia. Oh meu Deus, vamos encostar alguma coisa. Mas quando Deus encontrou Moisés, disse para ele, santifica o quê? O povo, na verdade. E para santificar o povo tem que jejuar, orar, consagrar e dizer para ele, santifica o povo, arruma a roupa do povo, ajeita o cabelo do povo. Foi isso, está lá no texto. Manda o povo tomar banho, Moisés, santifica este povo, porque eu vou passar por eles. Não permita que as pessoas enganem você, porque Deus confia no que pôs dentro de você. Olha para mim só mais uma coisinha só. Como é que chama o filho de Saul? Jonathan. Como é que chama o filho de Saul? Jonathan. Como é que chama o filho de Jessé? Quem era para ser rei, Davi ou Jonathan? Olha para mim, para vocês entenderem, eu vou colocar vocês em pé e oro por vocês. Quem era para ser rei, Davi ou Jonathan? E a promessa de Deus era para Davi ou para Jonathan? O pai de Davi era rei? Davi era príncipe? O pai de Jonathan era rei? Jonathan era príncipe? Davi tinha que ser rei? Sim ou não? Não. Quem é que tinha que ser rei? Jonathan. Mas Deus disse, quem vai ser rei vai ser Davi. Jonathan, quando descobriu que a vontade de Deus era que Davi fosse rei, Jonathan recuou. Se vocês conseguissem entender o que é profecia. Profecia não é quando Deus me dá uma revelação, que eu digo para você, toma vergonha na cara, não. Direto para você, não. Profecia é isso que eu estou lhe falando. Jonathan recuou. E todo mundo ao lado, Jonathan recuou por quê? Porque Deus disse que Davi vai ser rei. Sim, mas Davi não tem nenhuma origem para ser rei. Mas Deus disse que Davi vai ser rei. E quer ver? Quero. Vou lá. Abraçou, beijou e deu 5 presentes para ele. Tudo que trazia a autoridade de um príncipe, ele presenteou a Davi. E no pé do ouvido de Davi disse, te peço só um favor. Disse, qual é? Lembra do meu filho Mefibosete. Só isso. Ainda você não conseguiu entender, né? Eu estou dizendo, mesmo que tudo tiver uma direção, mas o que prevalece é a vontade.
Ah, eu estou cansado. Morra. Morra, miséria. Agora morra num dia que eu tiver, para a gente chupar bala, fazer festa. Igual os africanos, morre alguém, ele coloca o caixão nas costas e... É uma festa maravilhosa quando morre alguém. E quantos quer morrer? Ninguém. É uma cara de peixe que saiu da água e não tem água para voltar, mas ninguém quer morrer. Quer todo mundo viver. Então, seja feliz, mesmo com a sua dor. Seja feliz com a sua guerra. E levante a cabeça. E deixe Deus trabalhar. E Ele fará por você o que ninguém pode fazer. Você vai vencer. Você vai chegar. E não esqueça, quando a luta chegar bem perto de você, olhe para ela e diga: eu sou madeira de acácio. Quer usar um provérbio do mundo? Eu sou pau de dar em doido. Eu sou madeira de dar em doido. Eu vou vencer. São pelejas. Eu sinto dores igual vocês. Talvez até um pouco mais. Tem momento que a minha peleja é tanta que eu me sinto igual aquela mulher que Jesus chamou de cachorrinho. Lembra do texto? Que ela estava tanto atrás dele que ele falou: é injusto tirar o pão da boca dos meus e dar para os... Eu me sinto muitas vezes igual os cachorrinhos. Ele disse que o justo não vai mendigar o pão nem a sua descendência. Às vezes eu me sinto mendigando pão. De tanta peleja, por tantos lugares que passo, tantas coisas, eu às vezes me sinto que estou mendigando pão. Mendigando favores, mendigando que alguém me entenda, compreenda o que Deus quer na minha vida, tentando explicar o que Deus quer fazer. Eu me sinto muitas vezes igual aquela mulher. E quando me sinto assim, eu digo para ele: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos teus filhos. Eu nunca vim a ele por aquilo que ele tinha. Eu, quando levei o choque elétrico, que estava morrendo, eu disse a ele: se me der vida, eu direi ao povo do mundo que o Senhor cura, batiza, sara, prepara e leva o ser humano para o céu. E eu nem sabia que ele dava nada a não ser isso. A única coisa que eu aprendi foi essas 4 coisas. Eu não sabia que ele dava mais nada, eu nunca aprendi. Da onde eu venho, ninguém aprende que Jesus abre porta financeiramente, que abençoa financeiramente. Lá não é ensinado isso não. Lá o ensinamento é cura, batiza, dá vitória e leva ao céu. Cura, batiza, dá vitória e leva ao céu. O ensinamento lá é só esse. O resto são sinais que seguirão aquele que crê. Consegue me entender? Eu tenho 34 anos caminhando com ele, acreditando que ele cura e leva para o céu. Tudo que eu tenho é debaixo de muitas lágrimas, muito sacrifício. E eu não tenho nada, a não ser a mulher e a filha. Diga que Deus é fofo. É sempre uma batalha. Agora eu estou aí, tenho que trocar o disco do carro e a pastilha de freio. Já estou há 1 semana andando sem pastilha de freio e sem disco. Você acha que eu estou brincando? Se agacha lá e dá uma olhada. Não tem nenhum nem outro. E não adianta nem pedir para dar passo, porque lá não é coisa de centro de Umbanda. Só quem conhece isso é que vão rir e vai entender. Que não tem mais como dar passo, porque já entrou no ferro e a pastilha também já foi. Me diga que Deus é lindo. E como é que está andando? A gente anda. E quando pisa no breque? Tem breque. O breque funciona. Diga que Deus é lindo. Lindo. Estava querendo trocar o carro por aquele, não sei o que, 8. Como é que chama? Tipo 8, é isso? Tigo 8. Aí ele entra no desconto da deficiência. Ficava por 170, 180 mil. Eles pegavam esse aí por 70. A gente dava 70 de entrada e ia parcelar os 100 mil, porque é um carro grande. E tem porta-mala 900 litros. Aí ele subiu para 207 mil, já não entra mais no desconto. Diga aleluia. E você vai caminhando. Aí vai dizer o que para Deus? O Senhor
Aí tem que comprar para o Brasília, porque o idiota do Dória tirou o nosso direito. Só podemos comprar carro em São Paulo até no valor de 70 mil com desconto. Aí o presidente deu direito até 200 mil, aí o carro foi para 207. Diga que Deus é fofo. Vai fazer o quê? Vai parar agora e dizer o quê? Deus, não. Tem que continuar orando, buscando e acreditando. Tem gente que anda de a pé a vida toda. Amém? Eu ainda tenho um carro que a gente anda a 140 por hora. E aí a filha dormindo ainda diz assim, abre o olho e fala, pai, dá para orar? Eu digo, você vai orar? Ela diz, não, para mim dormir. Aí toda vez que eu começo a orar dentro do carro, ela dorme 5 horas. Esse dia a gente pegou a avó dela para fazer uma viagem. Aí a avó inventou de orar, ela ficou acordada com raiva. Aí eu disse, não dormi, eu disse que a avó orando não dá para mim dormir. Aí quando a avó parou, ela disse, agora o senhor ora para mim dormir. Aí eu comecei a orar, ela pegou no sono. Perseguição, diga aleluia. Até com a avó. Acredite, eu tenho dentro de mim a palavra, diga isso, vá. Eu tenho dentro de mim a palavra, o pão vivo que desceu do céu e a vara que está florescendo. Agora olhe para mim e quando você chegar em casa, pense nesses 3 símbolos e veja quantos milagres vai acontecer na sua vida. E não esqueça, madeira de acácia não racha, o raio não quebra, não mofa, aguenta chuva, aguenta fogo, aguenta calor, aguenta qualquer coisa. Deus escolheu assim porque simboliza eu e você. Consegue entender isso? Então você é duro. O mal não pode destruir você. Fique em pé agora, por favor. Você não vai até ali. Coma e beba, porque longa é a sua caminhada. Só não esqueça. Deus não chamou você para você viver para você. Você vive para outras pessoas. E o texto bíblico diz assim, ó, olha para mim, fofinho. Se você dá um prato de almoço para quem pode te devolver o prato de almoço, você não fez nada. Se você acha que é status, estar no lugar onde o seu nome vai repercutir, porque ninguém precisa de nada e você faz tudo por ele, é antibíblico o que você está fazendo. Porque você espera fama, sucesso. O texto diz, quando fizeres alguma coisa por alguém, faça por aquele que não pode retribuir para você o que você fez por ele. Isso é a luz da Bíblia. E quando você estiver orando, ore pelo presidente. Você gostando dele ou não, é o presidente do Brasil. Se você é brasileiro, então é o seu presidente. Nesses quase 3 anos e meio, ele está impedindo que os maus governantes que roubavam o Brasil, 30 anos de roubo, ele parou 30 anos de roubo. É que vocês não sabem disso, fica assistindo Rede Globo ou alguns linkzinhos de alguns esquerdopatas. Mas ele parou 30 anos de roubo. E alguns países que sobreviviam do roubo do Brasil, que iam para lá bilhões, estão preparando um assassino para matar o presidente. Porque alguns países estão perdendo milhões, porque não estão indo dinheiro mais para eles. Cuba, Venezuela, Argentina.
É o homem hoje mais perseguido para ser morto no mundo, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Porque ele parou uma máfia de 30 anos de roubo. O Brasil é um país para estar na primeira linha de país de primeiro mundo. Tudo que a gente planta no Brasil dá. Vocês não têm ideia. Quando você desossa um boi, quando você abate um boi, você sabia que dentro do intestino do boi tem umas pedras? Não sabia, né? E essa pedra é preciosa, mais valor do que ouro. Alguém sabia disso? Uma pessoa, mais alguém? 2, 3. Do boi, nada se perde, do chifre aos ossos, da fezes, a parte genital dele, tudo é vendido. E essa pedra que tem dentro dele é mais caro do que ouro. O Brasil tem produtos em nossas terras que faz um tipo de carbono. Já vi uma senhora ali falar bem baixinho o nome. Fala mais alto. Que fabrica avião, celular, cabo de aço da finura de uma linha de agulha que levanta 1 tonelada. A maioria deste produto está no Brasil. O Brasil é rico no melhor petróleo, a maior cana de açúcar. Olha para mim, por favor. E isso tudo era roubado em 30 anos. E tem países fora que sobrevivia da nossa riqueza. Esse indivíduo que aí está, chegou e podou tudo. Estão querendo matar ele de qualquer jeito. Só para vocês terem uma ideia, estou pedindo oração. Estou na luz da Bíblia, tá? Isso é bíblico o que eu estou fazendo. Só para vocês terem uma ideia. O ano passado, os bancos perderam, só numa cacetada, 5 milhões. Só porque vocês não fazem mais transferência bancária via DOC, TED, tem um outro. Vamos? Também não vou ensinar o nome do outro, que eu também não lembro. Diga aleluia. Só por causa desse danado chamado Pix. Ele acabou de baixar o IPI. Nenhuma rede de televisão anunciou isso. Alguém está sabendo que ele baixou o IPI? Algumas pessoas. Ele baixou o IPI de carro, de eletrônico, e ninguém divulgou. Ele baixou. E se ele ganhar agora a última coisa que ele está pondo no Senado, para poder plantar e pegar um material que tem em terra indígena, aí a nossa alimentação vai cair quase a zero, o nosso produto de alimentação. Vai baixar muito arroz, feijão, tudo. O cara é louquinho, ele trabalha literalmente para o seu país. Só que ninguém enxerga isso. Me pergunte por quê? Porque quando ele abre a boca para falar, ele não sabe falar. Ele é muito bruto falando, ele parece o irmão Silvanes. Diga aleluia. Mas é estrategista demais. Diga que Deus é fofo. Ele passou quase um ano dizendo que as urnas eletrônicas eram violentadas. Aí todo mundo do STF disse que não era, e quem falasse nisso ia ser preso. Aí ele chegou no cercado dele e disse: o Brasil vai ter um livramento nessa votação. Estou indo para a Rússia. E lá na Rússia estão os maiores crânios de hack do mundo. E ele pediu proteção para as urnas. O Barroso já saiu dizendo que agora as urnas são violentadas. Porque agora sabe que tem alguém que pode descobrir que as urnas são violentadas. Só que aí você que é simpatizante
de pessoas que casam homem com homem, mulher com homem, que violenta a criança, que é a favor a bandida, a ladrão, nunca vai entender isso. Porque o Deus desse século, porque uma pessoa que é a favor a um outro, agora mesmo, pronto. Como é que chama o nome do menino? Quantos meses? O grupo feminista do Brasil e do mundo é a favor que ela pode ir lá e pode abortar. Agora já foi aprovado no país na Colômbia, já foi aprovado literalmente, é só puxar com ferro e jogar fora e matar o bebê chorando. E o grupo feminista do Brasil, apoiado pelo PT, apoiado pelo PSOL e PMDB, já está literalmente com isso e um bocado dessas bagunças. É a favor que o pai de família seja preso e o ladrão seja solto. O Lula diz literalmente num canal de televisão que um rapaz que põe um revólver na sua cabeça e leva seu celular não merece ir para a cadeia. Mas o pai de família que deu uma tapa nele merece ir para a cadeia. Agora, onde vocês estão com a cabeça de votar num indivíduo desse, tem que ter demônio na cabeça igual ele. Levante a mão para cá. E quando vocês for orar, ore pelo seu presidente. Ele ainda é presidente do Brasil. No ano que vem a gente não sabe. Mas até agora ele é o presidente do Brasil. Quantos brasileiros nós temos aqui? Então ele é seu presidente. Se não quiser que não seja, vá para a Venezuela. Vá para Cuba. Para a Rússia. Quem sabe entre nessa guerra aí. E eu queria perguntar ao presidente da Rússia, qual é o nome do outro país? Ucrânia. Eu queria perguntar às fronteiras, como é que os guardas estão lutando, se pode ter a aproximação social, e se todos estão vacinados, e se todo mundo está usando máscara. Viu que hipocrisia? Não tem ninguém de máscara e se estão guerreando um em cima do outro, se possível for. Tudo é hipocrisia. Levante a mão para cá, amados. Eu quero que vocês entendam, vocês são madeira de acácia. Ei, e muitos anos, muita gente pregou que o valor está dentro de você, não foi? Não é isso? Muitos anos vocês escutaram pregações que os valores estão dentro de... Vamos lá, fofinho. Muitos anos vocês escutaram pregação que o valor está dentro de você. Vamos lá, nós ou você, tanto faz. Está dentro de nós. Vamos lá, está dentro de nós. Acabei de mostrar que o valor também está fora. Pois você foi posto ouro por dentro e por fora. O mundo tem que ver que você tem valor. Mas demonstre esse valor. Quando você estiver orando, meu Deus, ajude o nosso Brasil. Ajude o nosso Brasil. Vou dizer uma outra coisa, Deus vai me falando e eu vou lhe dizendo. Nos 193 países que existem no mundo, que se pode se contar, o Brasil está sendo um dos países que está lutando contra as trevas e contra os demônios quase sozinho. Agora mesmo teve eleição em Portugal. Tudo que era de bom perdeu, o mal ganhou em Portugal. A Argentina teve eleição, tudo que era de bom perdeu, o mal ganhou na Argentina. Os outros países, Estados Unidos ganhou o mal. Chile, nós só temos o Brasil. E se vocês procurarem na luz da Bíblia, vocês vão ver alguns tipos de guerra. Todo o mal ganhou vários países e ficou só Israel, com um país lutando contra todos os outros, sobrevivendo. E aí você, se tivesse dons proféticos, ia perceber que nós estamos vivendo essa época, e esse é o período. Hoje é o Brasil, sozinho, guerreando, e os países que sobreviviam do nosso dinheiro está acabando o dinheiro que eles tinham roubado e guardado e estão querendo fazer alguma coisa. E você que diz que não tem nada a ver com isso, se prepare, porque qualquer hora dessa essa bomba cai no seu colo. E aí você vai entender do que eu estou falando.
Todos nós temos o que a ver com isso. Consegue me entender? Quantos tem filha aqui? Levante a mão. Filha ou filho pequeno, levante a mão. As leis que eles estão criando é que sua criança pode ser violentada sexualmente dentro de um colégio. E você não pode fazer nada. Se você for lá e bater na pessoa que violentou, a polícia vem e você vai preso e algemado. E quando você for se defender, a defesa é que aquela pessoa que violentou seu filho é doente e você não pode fazer nada. Banheiro para homem e mulher junto, porque o indivíduo homem se veste igual mulher. Mas se de repente ele entrou no mesmo banheiro e violentou sua mãe, seu pai, sua esposa, e você viu, e a polícia chegou, ele é separado de você, e se você agrediu ele, você vai preso. A defesa dele é, ele se veste de mulher, mas ele é homem. Mas aí quando viu sua mãe, sua filha, ele teve desejo sexual por ela. Então baixou nele o que ele é, homem. Aí ele coabitou com ela, porque ele é doente. Mas ele tem que ser solto, porque na verdade ele é mulher. Essa é a defesa. E já está acontecendo no mundo. Há 3 meses atrás, um pai foi preso nos Estados Unidos porque um menino violentou a filha dentro do colégio. Alguém viu isso? E aí quando ele pegou o filho, ele saiu algemado, e a defesa foi essa. Ele se veste de mulher, mas quando viu sua filha no banheiro, teve o desejo de homem e violentou ela. Então ele não pode ser preso. Essas são as leis. Vai apoiando o mundo de treva, que depois vocês vão pagar o preço dentro de casa. E depois não diga que Deus não avisou. Levante a mão para cá e você vai orar comigo e dizer: Deus, eu necessito que o inferno me respeite e possa entender que eu sou feito de madeira de acácia. Deus, as portas do inferno não pode e nem vai prevalecer contra a minha vida, porque dentro de mim existe uma vara que floresce, que dá fruto, que é a obra de Jesus na terra. Deus tem os mandamentos, que é tua palavra, sobre minha vida, pois toda a autoridade está sob tua palavra. Deus, dentro de mim está o maná, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o Deus todo especial, na pessoa de Jesus, que veio e está dentro de mim. Eu sou madeira de acácia, que carrego sobre mim toda a história, começo, meio e fim, e toda ferramenta preparada contra mim não prospere. E aquele que tem o mal dentro de si tombe, desabe, seja destruído. Assim como disse Moisés: se Deus é comigo, e você que carrega o mal, morrer em morte natural, Deus não é comigo, mas vai morrer em morte sobrenatural. E a terra abriu, engoliu todas aquelas tribos. E dias depois, mais de 12 mil
morreu sobre o arraial. Então o Espírito de Deus, todos que se levanta nesta terra contra a tua noiva, contra a tua igreja, contra o teu povo, não deixe prevalecer. Estamos vivendo uma época de guerra e muitos dos teus filhos ainda não percebeu. Ajuda para que eles possam perceber e não ajudar o mal, mas estar na linha de frente antes que o mal bata também na sua porta. Deus levanta anjos, guerreiros, para lutar ao favor dos teus filhos, como tempos antigos. Em nome de Jesus, eu preciso de hoje para amanhã que os laços sejam quebrados nesses 4 cantos da terra. Deus, estamos sendo assistidos através do canal da Teguila. E o link que o irmão Silvânios mandou para os 193 países, aonde tiver um ligado, que ele seja abençoado, que ele seja alcançado, porque nós somos a tua voz, a tua bandeira, a tua espada, teus profetas. Aquilo que a gente liga está ligado, o que a gente desliga está desligado. Então, em nome de Jesus, toda ferramenta preparada contra a tua igreja não prospere. Olhe para mim agora. Eu quero que vocês consigam entender, perceberam que esse ano estamos mais na guerra. Estão se dando conta? Esse ano, eu quero que vocês consigam entender que Deus está levantando vocês para guerrear, para lutar. Olha para mim, fofinho. Porque o inferno, estavam dizendo por aí, olha para mim, por favor, pessoas que são mais idosas, pessoas que têm algumas dificuldades nas pernas, pessoas com bebê nos braços, pode sentar, tá bom? Os outros fiquem em pé. Mulheres grávidas, já está sentada faz tempo. O diabo está dizendo por aí que a igreja não está com nada, que a igreja não pode nada, que a igreja não tem nada. E eu quero lhe dizer, eu estou despertando vocês, para que vocês entendam que a igreja, ela está tão fraca, mas tão caída, que dá nojo ver os crentes na internet. Tem uma cambada de pastores e pastoras. Tem um aí que tem não sei quantos mil seguidores, que ela se veste como uma modelo, que esses dias ela fez uma live, e aí um seguidor dela disse: pastora, isso é roupa, a senhora parece mais uma prostituta. Aí ela fez uma live deitada na cama, toda largada, e disse para ele: você parece que gostou do pedaço, caia em cima, caia, venha. Pastora. Aí tem outros pastores, tem um outro que fez um pau de sebo no meio da igreja. Aí ele sobe no pau de sebo e disse que o Espírito Santo mandou ele subir. Aí os irmãos da igreja recebem espírito de macaco, o outro recebe espírito de leão, o outro de gato, e vira aquela loucura nas internet. E todos bombardeando o nome de Jesus, e isso não é igreja. Mas são vistos pelo mundo todo como igreja.
bagunça para tudo que é lado. Esses dias eu recebi um link de um pastor orando por mim, ele quase de cueca no monte, aí ele faz questão de aparecer seminu no monte. Se ele olhasse o que é um monte de oração e como os sacerdotes subiam lá, ele balai, assim diz Deus para tu, Silvano, vai te converter, cabra velho besta, Deus está te usando em lugar nenhum, traste. Uma loucura, perder o respeito, perder a comunhão, isso tudo envolvendo na internet, e eles usam o nome de Jesus. Então a igreja, tem um outro aí que é amiguíssimo do Lula, foi comprado pelo Lula, se apresenta como pastor das Assembleias de Deus, e diz que as Assembleias de Deus está contra o presidente, e ele profetiza que Deus não está com o presidente. O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus teve que fazer uma nota, alguém viu essa nota? Falando que esse pastor é um mentiroso, que ele não faz parte das Assembleias de Deus. Então, está uma bagunça, e estão tentando destruir a igreja. Mas a igreja de Cristo está aqui, viva. Então está na hora de você guerrear. Olhe para mim, por favor, os que podem. Não esqueça, guerreie. Pare de ler só os textos sem guerrear. Pare de ficar só com o texto. E as portas do inferno não prevalecerá. Não prevalecerá contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela ora. Ela consagra. Não vai esperar o diabo chegar na sua porta, derrubar a porta para você ficar clamando por Jesus. Porque aí é tarde demais. É melhor clamar antes, para quando o diabo chegar na porta, saber que existe um anjo lá.